mensagem 39 da nossa série Atos, a Igreja em Ação, Atos, a Igreja em Ação, e hoje no capítulo de número 13, já começamos o capítulo 13 na última vez em que ministrei, hoje dos versículos 15 até o 19, vamos com esse tema, a pregação de Paulo 1, eu dividi essa pregação, é uma pregação extensa. Paulo pregava bastante, né? Não era que nem a gente assim que tenta pregar 30 minutos, 35 minutos, não tinha preocupação com horário, né? Então pregava horas e horas e horas. E outro contexto, outra realidade, né? Às vezes a gente se encontra num retiro, num congresso, daí as pregações podem também passar do tempo, mas eu vou dividir para não ficar tão cansativo aos irmãos, né? Dividir em algumas partes a pregação de Paulo. Hoje nós vamos falar sobre esse subtema, os atributos de Deus. O texto está aqui, se você tem a sua Bíblia, quiser conferir, então leia na Bíblia, leia no seu celular ou acompanhe aqui na projeção. Nem sempre favorece a todos, dependendo do lugar onde se está sentado, mas à medida do possível, então, acompanhamos. Que nos diz assim, eu vou ler o versículo 15 que eu já havia lido na última pregação, eu vou repetir ele e vocês vão entender o porquê. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra dela como herança ao seu povo. Amém? Vamos ficar com esse pequeno trecho aqui e vamos lembrar. Pode passar para o próximo, João, ali, por favor, eu quero só me localizar, né? Eu vou ler essa introdução, depois eu faço um pouco mais de comentários aqui. Após concedida a oportunidade de falar, Paulo dá início à sua pregação, trazendo à memória dos judeus alguns dos principais atributos de Deus. E vamos falar então sobre os atributos de Deus, obviamente, e um pouco sobre encorajamento. Nós temos um mapinha ali, aqui, ó. E esse mapa, a gente tem usado ele. Essa é a primeira viagem de Paulo. Nós começamos no capítulo de número 13, quando Paulo e Barnabé são enviados pela igreja de Antioquia da Síria, e aí eles vão em direção à ilha de Chipre, já preguei sobre isso. Daqui, depois de terem atravessado a ilha até Pafos, eles se dirigem então a essa região aqui na Ásia Menor, ou Galácia, né? Dependendo ali exatamente do ponto. Falamos sobre os acontecimentos aqui em Perge, e daqui eles vão mais ao centro. Isso aqui atualmente é a Turquia, que está lá diminuído, né? Então essa região aqui hoje toda pertence à Turquia. Eles se dirigem daqui de Perge até uma cidade que tem o mesmo nome daquela lá, ó, Antioquia, em homenagem ao Antíoco, né? Um dos imperadores gregos pós-Alexandre. E aqui, para distinguir da outra, nós temos uma cidade chamada Antioquia da Pisídia, que é essa micro-região aqui. Em Antioquia da Pisídia, então, Paulo e Barnabé vão até uma sinagoga. A sinagoga era a casa de reunião, de oração dos judeus, uma vez que o templo só havia um, estava aqui em Jerusalém, né? Mais ou menos aqui assim no mapa, tá? Então o templo está em Jerusalém. Mas, desde o tempo do exílio babilônico, eles têm espalhado essas casas de oração por todos os lugares onde os judeus chegam. Eles constroem ali casas onde eles se reúnem para orar, para ler a palavra, para ensinar, instruir, pregar ao povo, né? Havia uma tradução da Bíblia do hebraico
para o grego chamada Septuaginta. Então o mundo helenizado, ou seja, com influência tanto da cultura quanto da língua grega, se valeu dessa possibilidade de ler a palavra de Deus no grego, a língua franca na época, que aproximou, que facilitou, que encurtou esse caminho das diferenças culturais, étnico-culturais, né? E Paulo visita essas sinagogas, e pelo que a gente percebe no texto, essas sinagogas, essas casas de culto dos judeus, não eram frequentadas apenas por judeus, porque quando ele começa a pregar, ele diz assim: irmãos judeus e gentios tementes a Deus. Uma outra palavra que a gente lê com frequência na Bíblia, no Novo Testamento, para se referir aos judeus tementes a Deus, são os prosélitos. Então, quando uma pessoa que não era de família judia, né, não era descendente de Abraão, mas entendia, só tem um Deus, só há um Deus, e é o Deus dos judeus, que é o único e verdadeiro, e a gente cantou tantos louvores que engrandeciam esse único Deus, né? Então se sentiam na obrigação de também prestar um culto a esse Deus. Qual era o caminho? A conversão ao judaísmo, e essa conversão então era chamada de proselitismo, ou os prosélitos, né? Aqueles que se convertiam ao judaísmo, frequentavam as sinagogas, ouviam a palavra de Deus. Alguns deles assimilavam inteiramente os costumes judaicos, como circuncisão e tantos outros, mas nem todos, né? Mas a gente não vai entrar nesses detalhes aqui. E um culto, a diferença deles é que o culto deles, assim, o principal era no sábado de manhã, né? Aí Paulo vai começar um trabalho missionário. Onde é que eu começo a pregar? Mais para frente, vocês vão observando que o ministério de Paulo ele vai sendo direcionado aos gentios. Quem são os gentios? Não tem a ver com gentileza, né? Uma pessoa tão gentil, não é. Os gentios no contexto bíblico, que aí não é com L no final, né? Como aquele que vem de gentileza, o gentil com O no final, ele era todo aquele que não era judeu. Então, no início, o apóstolo Paulo não direciona a sua pregação aos gentios, ele vai atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Ele vai atrás dos judeus. Num segundo momento, havendo resistência dos judeus, ele vai para os gentios. Não é que, tem muita gente que interpreta da seguinte maneira: olha, os gentios foram o plano B de Deus, porque os judeus não aceitaram, então aí porque os judeus não aceitaram, o plano B de Deus eram os gentios. Não, os gentios eles já estão na história da redenção desde o livro de Gênesis. Vocês vão vendo assim, inúmeras revelações que Deus vai mostrando que de alguma forma todas as nações, porque é isso que Deus fala para Abraão, o primeiro judeu, né? O hebreu Abraão, a gente usa essa expressão judeu, mas ela é posterior. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Veja, ele não disse em ti serão abençoadas todas as famílias dos judeus. Todas as famílias da terra, para nos provar que o plano de Deus, ele era mais abrangente do que apenas aquela etnia, do que aquele grupo, mas começa com eles, né? Foi exatamente aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Por que a salvação vem dos judeus? Porque dos judeus nasceu o Salvador, que é Jesus, que é o Cristo. E aí a gente chega então nesse momento em que Paulo está lá na sinagoga, na, entre aspas, igreja dos judeus, num culto sábado de manhã, e os irmãos olham e veem que tem visitantes, inclusive um deles vindo de Jerusalém. Não havia nascido em Jerusalém, mas havia estudado na melhor escola de teologia de Jerusalém, vamos dizer assim, né? Discípulo de um grande mestre em Jerusalém, conhecido talvez. O outro, um judeu natural da ilha de Chipre, que era o Barnabé. Um tem o nome do antigo rei Saul, o outro tem um nome que significa filho da consolação,
E veja que essa foi o pedido, né? Se vocês têm uma palavra de consolo, dizei-nos, né? De conforto, de consolo, de exortação, como é traduzido em algumas outras Bíblias. E eu já ouvi tantos pregadores usarem a palavra exortação no sentido de xingamento, mas a palavra exortação, ela não tem esse sentido, ela tem o sentido de acolhimento, de falar talvez as verdades de Deus até de forma mais dura, firme, mas são palavras que trazem o pecador para perto, que não o afastam, né? Tem visitantes aqui vindos, né, de Jerusalém, vamos dar uma oportunidade para eles, né? Irmãos, se vocês têm alguma palavra, qual que era o versículo que dizia isso mesmo? O 15, depois da leitura da lei e dos profetas, né, eles liam salmos, liam uma parte da lei, que eram os livros de Moisés, e liam os livros proféticos também. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, então falem. E aí o apóstolo Paulo, e a gente percebeu assim no decorrer da história, que quando eles saíram de Antioquia da Síria, o líder da equipe missionária era Barnabé. Vocês lembram disso? Inclusive Lucas coloca a ordem, né? Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Agora, no decorrer dessa primeira viagem missionária, e se a gente considerar a viagem de Paulo a Roma, quando ele vai detido, preso, nós temos 4 viagens de Paulo, né? Essa recém é a primeira. Então, no decorrer da viagem, há um crescimento ministerial de Paulo. Deus está levantando esse homem e usando ele com poder, porque Deus o havia escolhido para ser para ele um vaso importantíssimo nessa obra, né? E o Barnabé fica na retaguarda e não se sente ameaçado por isso. O Barnabé entende que Deus escolheu e capacitou e revestiu Paulo com esse poder de pregar, de fazer sinais, maravilhas, de ser usado para conversões de vidas, e o Barnabé não se sente ameaçado, né? Eu já falei sobre isso, muitas pessoas não podem ver o crescimento do outro, que o Michael está pregando demais, eu vou tirar ele da escala da igreja, né? Não, vou colocar mais ainda, né? Vou colocar mais ainda, porque é isso que acontece, porque é Deus quem levanta, né? E eu não quero me encontrar lutando contra Deus. Fechei o parêntese aqui. E aí Paulo fica de pé, faz sinal com a mão para os irmãos, né? De repente os irmãos estavam conversando ali, né? Conversando e tal, e Paulo pede para eles ficarem em silêncio, faz sinal com a mão, não sei exatamente qual foi o gesto, e quando eles silenciam, ele começa a falar. E ele diz assim, israelitas e gentios tementes a Deus, que temem a Deus, escutem, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez subir daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas, ou seja, dessas nações, como herança ao seu povo. Bem, o sermão de Paulo é longo. Ele conta desde o início, né? Ele começa lá nos pais, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, que não aparece o nome aqui, mas a gente entende, né, pelo contexto. Ele fala do êxodo, ele vai falar da conquista da terra no período de Josué, ele vai falar do período dos juízes, ele vai falar da instituição da monarquia, né, com Saul, depois com Davi. Ele vai contar toda a história para chegar até Cristo. E é por isso que para mim era importante dividir esse sermão de Paulo em alguns domingos, algumas pregações, para que nós pudéssemos então assimilar, para que pudéssemos entender, absorver e ouvir a voz de Deus e praticar aquilo que nós entendermos aqui. Porque, irmãos, é aquilo que eu já ouvi um certo pregador dando ênfase.
O que vai ser determinante nas nossas vidas aqui, irmãos, não é o quanto que você aprendeu. Eu sempre tenho esse cuidado de ser didático, de mostrar, trazer significados, contextualizações culturais e tudo mais. Às vezes eu acho até que eu exagero, mas assim, o que vai ser determinante para nós é aquilo que nós vamos decidir no nosso coração colocar em prática na nossa vida. Então, quando vocês estiverem me ouvindo e ouvindo qualquer um dos pregadores aqui, o que eu posso aplicar na minha vida, né? E sair daqui decidido, eu quero mudar, eu quero fazer assim, eu quero ter um casamento melhor, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um crente melhor. Hoje ainda estava fazendo uma visita na casa de um irmão, e esse irmão que eu estava visitando, ele lembrou, né, como o pastor sempre fala lá no culto, se a gente falha num domingo, daí no domingo seguinte já começa a gostar de ficar em casa e de repente está gostando. Aí eu fico tão feliz, puxa, a pessoa está ouvindo e está colocando em prática na vida dela, isso é maravilhoso, né? Porque se não for para isso, né, vocês comprem um livro cada um e vão ler um livro bom de teologia, mas a palavra de Deus é Deus falando conosco através do pregador, porque o pregador está usando a palavra para pregar, né? E aí então, irmãos, nesse trecho aqui, eu vi aqui alguns atributos de Deus que eu quero compartilhar com vocês e trazer assim para nós glorificarmos a Deus por conta daquilo que Ele é. E o primeiro deles, com base no texto, é a sua soberania. Deus é soberano. Irmãos, está certo assim que a gente não é uma igreja do fogo, né? Mas assim, eu vou dar uma chance para vocês. Deus é soberano, irmãos. Amém, irmãos? E você pode incluir, a Bruna não tem voz, né? Ela está ali. Irmãos, está uma tranquilidade lá em casa, né? Tá tão gostoso em casa que eu nem vou pedir oração por ela hoje, né? Deixar mais uns dias assim, brincadeira, né? Irmãos, Deus, Ele é um Deus soberano. O que o pastor quer dizer com isso? Bom, vamos ler o texto ali, ó. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados. E aí eu já ouvi algumas pregações que as pessoas, elas romantizam a conversão do Abraão, né? Ou o chamado de Abraão. Não, Abraão era um homem diferente. Abraão era diferenciado. Abraão, ele não se curvava aos deuses do seu pai. Abraão, ele tinha... Deus escolheu Abraão porque Abraão era Abraão. Eu não li isso na Bíblia. Não achei essa parte. Deus soberanamente Ele quis Abraão. Por quê? Não sei. Por que Abraão e não Ló, por exemplo? Não sei. Tinha tantas etnias na terra. Podia ter sido um egípcio, não? Foi sei lá se dá para chamar de caldeu, né? Naquela região lá ao norte de Israel, né? de Arã, de Ur dos caldeus, é verdade, um caldeu. Deus escolheu, cara, eu vou te separar desse grupo aqui, e vou te tirar daqui, e vou te colocar aqui, tu vai ser o líder de um novo clã, uma nova família, um novo povo, e esse novo povo que eu soberanamente escolhi, vai conduzir a palavra, vai vir desse povo, virão os mandamentos, as leis, o culto, o templo, o sacrifício, até a chegada do Salvador do mundo. Soberania de Deus. Por que eu preciso ouvir isso e como que eu aplico isso na minha vida? O pastor acabou de dizer que eu tenho que entender as coisas e decidir praticar, colocar na minha vida. Irmãos, quantas coisas a gente não entende? E nós humanos, nós temos esse desejo de querer entender tudo. Senhor, por que da fome, da guerra,
da doença, por que na minha vida nada dá certo, se o cara está meio depressivo, nada dá certo. Na verdade não é que não está dando certo, ele que não consegue enxergar nada dando certo, é o momento que ele está vivendo, é difícil, eu sei como é, né? Poxa, se ele é um pouco mais pessimista, ele só consegue enxergar as tragédias, as dificuldades, né? A gente não responde tudo, irmãos. E uma coisa que eu aprendi, eu tenho tentado ensinar, é melhor a gente dizer não sei do que tentar dar uma explicação, né? Por que tem fome na África? Teve um cara que tentou dar uma explicação e não fazia nenhum sentido a explicação dele, porque aquele povo era descendente daquele outro que não sei o que fizeram isso, papapá. E né, não tem a certeza, não sabe, não tenta explicar. Né? Não tenta explicar, diz eu não sei. Mas não é pelo fato de eu não saber, não entender, que eu não reconheço a grandiosidade desse Deus. Ele continua sendo soberano. Até mesmo nos meus fracassos, nas minhas escolhas erradas, e muitas vezes eu estou perguntando para ele, Deus, por que isso? Mas na verdade foram situações que eu provoquei e estou colhendo para a minha vida, né? Frutos amargos daquilo que eu plantei em desobediência, daquilo que eu plantei em rebeldia, daquilo que eu plantei em precipitação, em impulsividade. E depois eu me pergunto, mas Senhor, né? Se existe Deus, por que eu estou assim? Mas camarada, né? Você está jogando a sua vida fora. Você está jogando a sua vida fora. A vida é uma só. Eu sei que tem pessoas que acreditam, né, que a vida não é uma só. Você vai morrer, você vai voltar aperfeiçoado, vai morrer de novo, vai melhorar um pouco mais, vai ser iluminado, vai entrar no estado de nirvana e papapá. E aí eu vejo a humanidade está piorando, gente, ela não está melhorando. Se isso fosse verdade, né, os caras do passado que morreram, eles deveriam estar voltando cada vez melhores, e cada vez melhores, e cada vez melhores. E o negócio está piorando. Para a gente ver que não tem aperfeiçoamento após a morte. O aperfeiçoamento é agora, porque a morte é uma só, e a Bíblia diz que depois disso vem o juízo. Né? Ao homem foi dado morrer uma única só vez, vindo depois o juízo. Pronto. Então, a gente está provocando situações na nossa vida e depois a gente está perguntando por que Deus está fazendo isso, por que Deus está permitindo aquilo. Né? Mas é interessante a gente entender na Bíblia que a vontade de Deus, ainda que você não entenda, a vontade de Deus, ainda que você não concorde, você não é obrigado a concordar, não é obrigada a concordar, mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, disse o apóstolo Paulo. Esse mesmo Paulo que pregou esse sermão, ele escreveu uma carta para a igreja de Roma e ele disse isso, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, até mesmo quando você não concorda. Eu lembro da explicação de um pregador, que ele disse, obediência não é entender, e obediência também não é concordar. Porque se eu concordo e eu entendo e concordo, então não é obediência, então é lógica. Então quando ele dizia assim, quando meu filho me diz, pai, eu quero fazer isso, eu digo não para ele não entende por que eu disse não. Não entende agora, né? Um dia ele vai ser pai, ele vai entender. Ele não entendeu por que eu disse não. E ele também não concordou. Em algum momento da sua vida ele vai chegar a acreditar que o pai dele é a pior pessoa do mundo. Porque é carrasco, porque é enérgico, porque não deixou, porque não autorizou, porque não liberou, né? Mas ele, como filho, ele precisou obedecer. E meus queridos jovens, adolescentes que estão aqui, as crianças estão lá, não estão escutando agora, há uma bênção especial quando você é obediente aos seus pais. Há uma bênção especial de Deus quando você é obediente aos seus pais. E a Bíblia fala de um mandamento, e é o único dos mandamentos com promessa, né? Honra teu pai e tua mãe para que vá tudo bem na sua vida. Né? Honra teu pai e a tua mãe. Aí chega na fase, né,
Alguns de nós já experimentou isso de não ter a mãe, de não ter o pai. Aí a gente chora, a gente sofre, a gente lamenta. Então, honra, né? Você que já é adulto, que saiu de casa, já tem a sua vida. Ah, mas o meu pai, ele não é crente. O meu pai, a minha mãe, ela não é convertida. Honra, né? Liga, visita, né? Aproveita enquanto você tem, faça o seu papel de filho cristão. Ah, mas ele não faz o papel dele de pai, mas você faz o de filho cristão, né? Hoje, irmãos, eu entendo muitos erros do meu pai e eu fico pensando que para um homem que não tinha Jesus no coração, até que ele fez um bom trabalho, né? Ele poderia ter me criado melhor se ele conhecesse Jesus, mas ele, né, entregou a vida a Jesus no finalzinho. Imagina se ele tivesse se convertido lá na adolescência, eu teria nascido num lar cristão, ele teria feito melhor. Mas para quem não tinha Jesus no coração, ele fez um bom trabalho, ensinou honestidade, respeito, honra, falar a verdade, né, não andar por aí de bagunça, né? Embora ele muitas vezes estivesse, mas ele não queria que eu estivesse, né? Ok, nosso papel como filhos é honrar os filhos adolescentes que estão em casa, obedeçam. Não é porque você está fazendo um estágio, está ganhando uns pila, que agora você está na casa do pai e da mãe, obedeça, né? E aí eu volto para o texto, porque senão, né, sabe como é que é a pregação de 3 pontos. Leia o texto, saia do texto, nunca mais volte para o texto. Voltemos para o texto, né? E o texto está dizendo que o Deus escolheu, né? O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados, então Ele é quem escolhe, Ele faz quem Ele quer, o que Ele quer, Ele escolhe uns e coloca num determinado lugar, outros Ele coloca em outro. Ah, mas por que, Senhor? Eu queria entender por que a Kátia canta desse jeito, né? Porque a voz da Kátia dava para dividir entre uns 3, 4, né? Aí você vê a Kátia canta assim e eu não canto nada, né? Por que, Deus? Né? Aí, por que o Rafa toca do jeito que toca e a gente tem que ficar lendo a cifra, né? E ainda erra. É tipo assim, faz a prova com consulta e ainda sai mal. Né? Tipo isso. Não sei, irmãos. Deus, Ele faz o que Ele quiser, com quem Ele quiser, a hora que Ele quiser. Vocês já viram aquele negócio assim, ó, irmão, tá dando alguma coisa errada aí, determina. Determina. E tem um pastor que dizia assim, o cara vem no culto e ele quer determinar para Deus o que Deus, eu determino que o Senhor faça isso, faça aquilo outro. Eu quero ver se ele é tão bom assim, chega em casa e diz assim, mulher, eu determino agora, passa um café para mim, para ver se você tá com essa bola toda, né? Aí quer determinar para Deus. Deus já determinou. É Ele quem determina. Amém? O segundo atributo de Deus que nós vamos olhar aqui, ó, a misericórdia, irmãos. Irmãos, essa palavra, na NVI ficou aturou. Na Almeida, diz assim que Deus suportou. Deus queria esgoelar eles no deserto. Deus queria sufocar eles, mas Deus suportou eles, aturou eles, né? Os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. E aí eu fico pensando assim, quantas e quantas vezes Deus quis me esgoelar, irmãos. Quantas e quantas vezes Deus quis me sufocar, porque de novo e de novo, eu pisei na bola, eu cometi o mesmo erro, eu tropecei, eu vacilei, eu desonrei, eu pequei, e de novo, mas Deus é um Deus de misericórdia. O que isso significa para nós, na prática? Que eu posso fazer tudo o que eu quiser porque Ele é um Deus de misericórdia? Muito pelo contrário. Eu tenho que sentir um constrangimento tão grande no meu coração, a ponto de viver uma vida só para louvar, agradecer, glorificar Ele. Senhor, eu estou aqui hoje pregando a Tua palavra e eu não merecia estar aqui.
Meu Deus, eu tenho uma família, nem isso eu merecia ter. Senhor, eu tenho emprego, eu estou aqui com um alimento sobre a minha mesa. Por que a gente ora pelo alimento, né? Eu sei que às vezes os irmãos esquecem na correria, eu também esqueço, às vezes em casa ali, já serve e sai comendo, correndo, né? Mas é sempre importante a gente lembrar por quê, irmãos. Gratidão a Deus, irmãos. Porque assim, tantas pessoas passam fome no mundo, por que eu não passo? Porque eu sou melhor que elas? A gente fica pensando assim, né? Poxa, eu reclamo das dificuldades da vida, mas tem gente em situações tão piores que a minha, né? E aí a gente às vezes reclama, mas eu queria o pão 7 grãos, esse aqui é 6, né? E eu queria leite desnatado, só tem do integral. E aí a gente começa a reclamar e a gente perde assim a gratidão a Deus, saber, Senhor, eu não merecia nada e eu tenho tudo. Eu não merecia ser salvo, o Senhor morreu na cruz por mim. Eu não merecia nada, o Senhor coloca o Espírito Santo para habitar na minha vida. Me dá a palavra, olha só, a palavra de Deus, alimento diário para mim, eu posso me refugiar nessa palavra aqui. Deus entregou a Bíblia. Tem países que a Bíblia não circula, ela é proibida, tem idiomas que a Bíblia ainda não foi traduzida, e você e eu temos Bíblia para ler. São manifestações do cuidado, da misericórdia de Deus. Ele não nos trata como deveria. Porque se Ele fosse nos tratar como deveria, nós não estaríamos aqui. Mas por conta do sacrifício de Cristo, essa misericórdia, como diz Jeremias, ela se renova a cada manhã. Né? Sabe aquele momento que o despertador toca, que o celular desperta e você diz assim, eu queria poder ficar mais um pouco na cama. E hoje de manhã eu queria. Mas eu me comprometi lá com o Arthur que eu ia jogar bola, porque faltava um, né? Tá bom. Eu queria ficar mais na cama, mas ao mesmo tempo que você, tem que levantar, tem que trabalhar, tá frio, né? Levanta cedo, que nem dizia minha mãe, quebrando geada por aí, né? Mas ao mesmo tempo eu lembro que a misericórdia dele se renovou, tá renovada. Mais um dia, a sua misericórdia se renova a cada manhã. Esse Deus é um Deus misericordioso. E aí eu vou pensando na minha vida, todas as minhas escolhas, tudo de errado que eu já fiz, que eu não quero fazer mais. Eu não estou usando a misericórdia de Deus para me esconder atrás dela, dizer assim, Deus é misericordioso, então eu posso ir um pouquinho além do limite, porque depois eu digo, Senhor, Tu é misericordioso. Não é isso. É pensar, eu já nem deveria mais estar aqui, Ele está me dando mais uma chance, eu quero viver para Ele, né? Eu quero ser dEle, eu quero ser grato a Ele, eu quero trabalhar para Ele. Olha só quantas pessoas que podem estar aqui. Hoje a gente tinha um grupo de irmãos aqui varrendo, limpando a igreja, tirando o pó das coisas, cuidando do banheiro, passando o café, repondo ali o copo, o papel toalha, né? Gente, isso é uma honra. Eu não merecia fazer nada para Deus e posso estar aqui com vocês fazendo alguma coisa. Vocês podem fazer alguma coisa. Esse Deus é um Deus de misericórdia. E aí, por último, está escrito misericórdia de novo? Que coisa, o cara que fez isso aí errou, né? Misericórdia, olha aí, errei de novo e Deus me perdoa de novo, né? Mas o último, irmãos, o que vocês acham que é? Na verdade, eu deixei assim de propósito para ver o que vocês diriam aqui no terceiro ponto, né? Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. O que vocês colocariam aqui na pregação? Graça. Não está ruim. O que mais? O que vocês acham? Bondade. Eu já vi que ela não viu o meu esboço, né? Que bom, né? Gente, um dia Deus chamou Abraão e disse assim, Abraão, vem aqui, né? Sai dessa terra aí, sai do meio dos teus parentes aí, né?
Tem muitos de nós que queriam ouvir isso. Sai do meio dos teus parentes. Jesus só se for agora, né? Mas não foi para você que ele falou, foi para Abraão. Foi para Abraão que ele falou. Então sai do meio dos teus parentes e vem cá. Eu vou te levar para uma terra. Vou te mostrar essa terra, mas segue o teu caminho. E Abraão foi indo. E um dia Deus chegou e disse assim: Abraão, tá vendo aqui, ó? Desde aquela campina, esse rio aqui, essas montanhas aqui, tudo isso eu te darei, a ti e aos teus descendentes. E aí o tempo passou, a Sara não teve filho, Abraão já estava pensando, o que será que aconteceu? Aí Deus chamou Abraão de novo e disse: fica tranquilo que eu vou providenciar. Deu o filho, Isaque. Depois do Isaque veio Jacó. Depois do Jacó vieram os 12 patriarcas que dão o nome às 12 tribos de Israel. Eles vão para o Egito, eles saem do Egito e agora Deus vai lá e cumpre a promessa que ele tinha feito a Abraão. 500, 600 e tantos anos antes, né? Porque 400 anos só no Egito. Antes disso, Deus já tinha falado para Abraão. Então Deus vem agora e cumpre. Deus promete, Deus cumpre. Ele é fiel. Mas também é um Deus de graça, também é bondade. Mas Deus é fiel. Às vezes a gente precisa ter isso em mente, irmãos. Deus é fiel. Muitas vezes eu não sou. Muitíssimas vezes eu não sou. Mas Paulo escreveu a Timóteo dizendo assim: mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel porque ele não pode negar a si mesmo. Vocês já pensaram se a fidelidade de Deus dependesse da nossa fidelidade? Porque tem gente que prega isso: se você for fiel, Deus vai ser fiel com você. Se você for dizimista, daí as coisas vão ir bem. Eu não estou dizendo não seja dizimista, muito pelo contrário, quero que toda a congregação experimente a graça da contribuição. Mas eu preciso entender que a fidelidade de Deus não depende da minha. Porque em alguns momentos eu vou ser infiel, vou de novo tropeçar, mas Ele é um Deus fiel e aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir. Mas não estou falando sobre essas promessas banais que as pessoas vivem espalhando por aí. Deus está te prometendo uma picape 0 quilômetros, como se Deus estivesse preocupado com isso. Trabalha, junta dinheiro, economiza, compra o carro que você quiser, desde que você tenha condições de pagar, né, irmão? Para depois não estar aí devendo, né? Eu lembro de uma vez, novo convertido, e eu estava no meu quarto lá, morava em casa com meu irmão, eu no meu quarto entristecido, e meu irmão percebeu que eu estava abatido, né? E aí, o que aconteceu? Eu falei: cara, eu não sei, eu não estou conseguindo lidar com o meu dinheiro, eu recebo o meu salário, eu comprei umas roupas aí, comi umas pizzas e tal, e agora eu não estou conseguindo pagar as contas, não consigo dar o dízimo esse mês de novo, não vou conseguir. E o meu irmão diz assim: literalmente, está devendo para Deus e todo mundo. A gente precisa aprender a lidar com o dinheiro, né? A gente ganha um valor e gasta muito mais, né? Vai com calma, irmão. Os nossos jovens aí que estão começando, trabalhando, né? Se um banco ligar para você e te oferecer um cartão de crédito, não é porque eles gostaram de você. Nossa, que gente legal, eles vão me dar até um cartão de crédito. Experimenta pagar a taxa mínima, daí depois você vai descobrir por que eles te deram esse cartão. Aí a gente descobre, né? Voltemos, o nosso Deus é um Deus fiel, irmãos. E as promessas da Bíblia, aquelas que Ele fez, porque tem pastor que está oferecendo coisa que nem Deus prometeu, né? Estou falando daquelas promessas que Deus fez, né? Aquelas promessas que Jesus fez: olha, eu vou estar com vocês o tempo todo, né? Estarei com vocês, né, nos séculos dos séculos, eu vou estar com vocês. Vocês vão estar seguros comigo, mesmo que aconteçam coisas aqui. A Kátia disse, né, no mundo vocês vão ter aflição, aflições, um plural aqui, né?
Mas eu fico pensando no otimismo de Paulo. A gente estava meditando sobre isso agora sexta-feira. Paulo estava passando lutas e mais lutas, e ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação, né? Irmãos, pense que mesmo que a luta esteja difícil, demorada, ela é leve e ela é momentânea, porque vai ter um momento que nada aqui nesse mundo vai conseguir impedir, segurar, né, o agir de Deus nas nossas vidas, no tempo de Deus, na hora de Deus. Ele é fiel. Ele é fiel. Amém? Eu quero convidar vocês a se colocar. Antes de se colocarem em pé, eu quero que vocês leiam de novo o versículo 15, que foi aquele momento que pediram para Paulo falar. Paulo e Barnabé falar. Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Irmãos, o que é uma mensagem de encorajamento? Michael, você nasceu para vencer. Fabrício, o melhor de Deus na tua vida ainda está por vir. Né? Cezão, Deus não nos coloca por cauda e sim por cabeça. Né? É isso que as pessoas querem ouvir, né? Que elas ouvem em algumas igrejas por aí. Né? O que é motivo de encorajamento para a minha vida? Eu preciso sair daqui hoje encorajado. Vamos ler juntos? Não há nada mais encorajador do que lembrar que o nosso Deus é soberano, Ele é misericordioso e Ele é fiel.